Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui novamente para gravar o vídeo de número 2 do estudo de O Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Nós estamos hoje estudando as questões de número 189 até a número 202. No vídeo número 1, nós falamos sobre a questão 189, 190, 191 e 191A. Agora nós vamos para a questão 192. Kardec pergunta: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros sem passar pelos intermediários? Quer dizer, o Kardec falou, mas será possível que numa vida só, nesse intervalo de 70, 80, 90, 100 anos, nós podemos conseguir assim nos tornar espíritos perfeitos, que é o nosso objetivo? E o espírito de verdade responde, não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro para chegar ao alto da escala. Então vejamos aqui que mais uma vez o Espírito de Verdade nos diz o seguinte: olha, o que vocês imaginam que seja a perfeição ainda está longe de ser a perfeição absoluta. Exatamente porque nós não sabemos de tudo. Imperfeitos que somos, nós temos um conhecimento limitado ao nosso grau de adiantamento. Não é difícil da gente entender isso. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente percebe que não sabe nada. Quanto menos nós aprendemos e quanto menos nós nos interessamos em aprender, o que isso demonstra? Demonstra que nós nos achamos sabedores de tudo, porque a gente não precisa aprender nada. Agora, conforme vamos aprendendo, nós vamos percebendo que sabemos muito pouco, só sei que nada sei. E cada vez que descobrimos, cada vez que a ciência vai adiantando, a gente fala assim, meu Deus do céu, mas tal coisa que está acontecendo hoje era história de ficção científica, nos filmes, nas séries de antigamente. Então, o conhecimento, e ele vai cada dia mais se aprofundando, vão aparecendo coisas diferentes, inimagináveis. Então, aquilo que a gente imagina que seja o conhecimento absoluto e a perfeição absoluta, realmente está longe de ser a perfeição. Questão número 192A. O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. 193. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Em sua posição social, sim. Como espírito, não. Questão 194. A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um celerado, de alguém que não seja um homem de bem? Não, pois ela não pode degenerar. E vale aqui a gente fazer um comentário sobre esse conjunto de 3 questões. Nós não evoluímos. Tudo que nós realmente aprendemos, nós não deixamos. Tudo aquilo que é a aquisição verdadeira do espírito, não, vamos assim dizer, não volta. Então, se eu entendi, se eu interiorizei que é importante
ser solidário, de que maneira eu vou passar a ser não solidário? Se eu deixar de ser solidário, é porque na verdade eu ainda não havia adquirido essa virtude. É mais ou menos como aquela coisa que a gente diz, eu perdi a paciência. Não, na verdade eu não tenho paciência. Aí o pouco que eu estava me segurando eu não dei conta. Eu não perco algo que eu não tenho. E algo que eu tenho, que eu já adquiri, que eu já interiorizei, não há como, nós não evoluímos, não é? Inclusive, existem crenças, a crença, por exemplo, da metempsicose, que algumas outras religiões admitem, né, que um espírito de um homem, de um ser humano, pode, em virtude de seus erros, reencarnar como um animal. Isso não é possível, a doutrina espírita não é doutrinário. Por quê? Porque seria uma involução e nós não evoluímos. Outra coisa, houve uma palestra há um tempo atrás em que o palestrante dizia o seguinte: você quer saber como que vai ser a sua inteligência na próxima encarnação ou nas próximas encarnações? Observe como você está usando a sua inteligência hoje. Você quer saber se você vai ter alguma doença, alguma coisa? Perceba como você está tratando o seu organismo hoje, não é? Então, qual é a sua relação com o seu organismo? Qual é a sua relação com a sua conservação? Qual é a sua relação com os pensamentos? O que você deseja? Você deseja o bem? Você deseja o mal? Porque a lei natural de causa e de efeito, ela vai funcionar. E tudo será consequência. Como hoje é consequência de nossos atos passados. Agora, todos os dias nós estamos fazendo escolhas, todos os dias nós estamos tomando atitudes, e essas escolhas, essas atitudes, os pensamentos, as palavras, tudo isso vai gerar determinadas consequências, que podem ser boas ou podem ser não tão boas. De qualquer forma, elas serão proporcionais àquilo que nós fizemos. A questão número 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se ela se arrepender, vai se transformar. Isso não será miraculoso, isso não será num passe de mágica, isso não será única e exclusivamente por aquele indivíduo estar aceitando Deus, aceitando Jesus, ou simplesmente se arrependendo. Na verdade, o processo, nós temos sempre que reparar. Então, nós tomamos consciência das coisas inadequadas que fizemos, nos arrependemos. A partir do momento que nós nos arrependemos, claro, passaremos pelas consequências naturais e não castigo de Deus, as consequências naturais que advém dos nossos atos. Agora, nós precisamos reparar, nós precisamos reconstruir aquilo que nós destruímos. Isso é fundamental e é muito justo, porque alguns teriam que reconstruir e outros não. Então, é uma lei natural que demonstra a justiça, a racionalidade, a bondade de Deus e a oportunidade que todos têm de fazer isso. Até daqui a pouquinho no vídeo número 3.